Há 10 anos, eu embarquei em uma jornada incrível. Registrar uma história de amor em sua primeira passagem pela Europa. 5 países, emoções e momentos eternizados. Essa história não foi apenas sobre um casal. Foi sobre como a fotografia pode capturar memórias, transformar momentos e criar algo eterno. E hoje, 10 anos depois, celebro o impacto desse projeto na minha trajetória. Acompanhe essa celebração e descubra o poder da fotografia documental. Vamos juntos reviver essa história? Fala galera, André Martins, fotógrafo. Eu vim compartilhar aqui com vocês uma história que mudou a minha vida, que foi meu primeiro projeto fotográfico, que ele está completando 10 anos esse ano. Uma câmera e um romance, que é uma contemplação do amor e da fotografia documental. Esse projeto eu tenho um carinho muito grande porque ele é um compilado de emoções. Eu acompanhei um casal na sua primeira viagem internacional. A gente conseguiu visitar paisagens lindas, experimentar comidas novas. E além de tudo isso, eu consegui documentar o pedido de casamento desse casal. E foi algo que estava em segredo, Foram 4 meses de planejamento para tudo isso dar certo. E é massa, a gente ter isso tudo registrado, tudo isso documentado, de maneira mais intimista, algo que tem mais a ver com um casal. Tem muita foto, tem foto de beijo, tem foto de deles passeando na rua, tem a documentação dessa relação mais íntima, mais intimista do casal. E Uma Câmera e um Romance, ele demonstra muito isso. Vou falar um pouco do que foi o planejamento dessa viagem. O Alan, ele tinha um congresso em Dublin, que ele ia participar, e ele decidiu levar a namorada e fazer esse pedido de casamento para ela ao longo da viagem. E a gente acabou definindo isso uns 4 meses antes, Já saberia que queria fazer o pedido e em qual cidade ia ser feito o pedido de casamento. Nessa viagem a gente tinha 2 cidades de destino definidas já, que era Dublin e Paris, que a ideia era visitar a Torre Eiffel, Cidade de Luz, aquela coisa mais romântica, para poder fazer o pedido de casamento. Ao longo do planejamento, entre nós 3, a gente foi definindo algumas cidades, alguns locais que gostaríamos de visitar para poder viajar, curtir, A gente visitou 5 cidades em 14 dias. Eu acompanhei Luciana na viagem, então fui do Rio para Madrid, com escala em Roma. Depois a gente pegou um avião para ir para Dublin. De Dublin foi para Bruxelas, pegamos um trem para Amsterdã, depois pegamos um trem para Paris e de Paris a gente voltou para Madrid para poder retornar de volta para o Rio de Janeiro. Então foi uma viagem bastante intensa, Foram muitas cidades, muitos deslocamentos em 14 dias, mas conseguimos aproveitar bastante o que foi essa viagem. Vou compartilhar com vocês um pouco das minhas referências. Depois que a gente traçou a viagem, a ideia era fotografar, fazer umas fotos do casal. Inicialmente era algo mais comercial, usando flash, sombrinha e etc. De maneira mais publicitária, mais comercial. Eu pesquisei alguns fotógrafos locais, paisagens que poderiam ser fotografáveis, com o casal e etc. E eu vi uns trabalhos muito comerciais. Trabalhos muito bons, mas comerciais. E ao longo dessas referências, dessa pesquisa por referências, eu encontrei o Robert Doisneau, que é um fotógrafo do século passado, e ele fotografava muito cotidiano parisiense, muita vida de Paris, muita rua. Eu bebi muito dessa fonte. Tanto é que uma dessas fotos que eu fiz do projeto tem referência ao beijo do Hotel de Ville. Eu conversei com o casal, bati um papo com eles, mostrei o que eu queria mais ou menos, mostrei a referência e ficou um resultado muito interessante, Essa conversa, essa troca com o casal, não só essa foto, mas alguns outros pontos da cidade e outras fotos que eu fiz, teve essa pegada mais intimista, mais documental, mais o dia a dia do casal para poder consolidar o que é o projeto Uma Câmera e um Romance. Uma história bem romântica, que foi justamente o pedido de casamento. Alan desde o início tinha decidido fazer o pedido de casamento em Paris. Só que inicialmente seria no Jardim das Tulherias, na Casa de Monet,
porque é um lugar muito bonito, né? Tem toda uma pegada, uma atmosfera romântica. Só que a logística não nos ajudou nesse dia. Teria uma série de questões que dificultaria o nosso dia, né? O nosso passeio. Após a gente visitar a Torre Eiffel, né? Ver a cidade, tá tudo muito vislumbrado. Inclusive era um dia que estava cheio de programações para se fazer. Ele acabou avistando, né? O carrossel, é algo que remete a um romance, e decidiu pedir a mão dela no carrossel. É engraçado que eu acabei fotografando ele do outro lado do rio, né? Apontando pro carrossel, a gente atravessou a ponte. Quando chegou lá, ele comprou 2 ingressos e falou: olha, André, vai ser agora, é agora que eu vou pedir a mão dela. Só que até o momento ela não sabia de nada. Toda uma dificuldade, né? Eu não ia invadir o carrossel, tava com medo de cair e me machucar. E eu precisei fotografar o casal, naquele momento super intimista, importante. E o carrossel, né, ele gira, né? Tem toda essa dificuldade de fotografar, fazer o foco, aquele movimento todo, enquadrar. Mas eu consegui fazer um resultado muito bacana, muito bom. É repleto realmente de emoções, né? Nem todas as fotos que eu fiz eu compartilhei, porque era algo muito íntimo do casal, né? Essa troca, esse momento é deles, apenas deles. Apesar de eu ter fotografado, eu não compartilhei porque eu entendo, né? Eu respeito isso. Mas tem excelentes fotos sobre esse momento. Uma Câmera em Romance completou 10 anos. E como é que tá essa história desse casal hoje? Depois de retornar dessa viagem, eles passaram um tempo noivos e se casaram. Eles estão completando esse ano 5 anos de casados. E eles também têm uma filha. O legal desse casamento, né, é que eu fui padrinho, né? Alan, na verdade, é meu irmão, e Luciana é minha cunhada. E eu fotografei esse casamento. Eu não fui o fotógrafo do casamento, mas levei minha câmera e fiz as fotos. Como eu estava de padrinho, eu consegui fazer umas fotos, digamos que não convencionais. Após a celebração, eu conversei com um casal e pedi para fazer uma foto. E eu fiz um retrato do casal, né, dos noivos. E é uma foto que ela é bem diferente do projeto Uma Câmera em Romance. Usei flash, montei a luz, posicionei o casal, totalmente fora desse espectro documentarista. Mas essa foto marcou, ficou tão emblemática que ela está hoje na sala do casal. Símbolo desse casamento. Dobramento desse projeto Uma Câmera em Romance. Ele se deu no casamento, né? Eles estão 5 anos casados. E ano que vem, se eu não me engano, eles fazem 20 anos juntos já, né? Nessa relação. E eles têm uma filha, né? Que eu também sou padrinho da filha deles. Causos e percalços como fotógrafo nesse projeto. Para essa viagem eu acabei levando muito equipamento, né? Eu tinha acabado de adquirir a minha primeira câmera full frame e alguns outros equipamentos. E eu decidi levar tudo isso para a viagem, porque a gente fica naquela ansiedade de ter o melhor equipamento, de ter as melhores possibilidades e não ter restrição quanto a isso. Só que eu acabei levando cerca de 11 quilos de equipamento a mais na minha bagagem. Poderia ter levado só uma câmera e uma lente. Acredito que eu não teria tido o resultado que eu tive só com um equipamento simples. Mas eu também não precisava ter levado tanto equipamento. Para vocês terem ideia, eu levei flash e também levei um tripé de 2 quilos, 2,5 kg dentro da minha bagagem. E eu tive que carregar ele durante toda a viagem, todos esses 14 dias. E eu acabei usando ele 1 ou 2 vezes para fazer uma foto noturna, que nem ficou essas coisas todas. E o flash foi a mesma coisa. Além disso, usava o Nalbomb, carregava todo o equipamento junto de mim para poder fazer essas fotos, que facilitava muito esse trabalho. Só que quando a gente estava em Amsterdã, a pessoa local recomendou não usar esse tipo de bolsa em Paris, porque eu tinha risco de ser confundido com terrorista ou algo assim do tipo. Então eu tive que usar mochila, levei uma mochila, levei bolsa, levei uma série de coisas e acabou sendo sobrecarga, né? Outra preocupação que eu tive foi com relação aos cartões de memória. Eu tinha um número limitado de cartões de memória, cheguei a levar um HD externo, mas a gente não levou o computador para poder descarregar esse material, porque seria mais um peso, mais uma preocupação para poder transportar ao longo da viagem. Acabou que eu consegui fazer todas as fotos, fotografei em RAW, né, arquivos muito pesados, mas não cheguei a ficar sem espaço no cartão de memória para poder fotografar. Foram mais de 5.500 fotos,
mas eu consegui gerenciar isso bem para poder fazer essas imagens. Logo após retornar para o Brasil, separei todo o material, né, editei, fiz a catalogação e montei um Tumblr para uma câmera em romance. Coloquei lá as fotos, fiz algumas seleções. Além disso, eu selecionei as fotos que eu considerei mais importantes, fiz impressão em fine art e dei para o casal de presente. Foram fotos muito bonitas e hoje eles enquadraram essas fotos, né? Estão espalhadas pela casa dele. E tempos depois de terminar de editar todo esse material, eu montei meu primeiro fotolivro, que ficou bem legal, bem interessante, e isso tá com o casal, né? Dei de presente, dessa recordação. Sempre que eles quiserem revisitar esse projeto, relembrar essas memórias, tem esse material palpável, né? Essas fotos impressas para poder revisitar essas lembranças. Eu decidi esse ano, completando 10 anos de uma câmera em romance, de trazer esse projeto para o meu site. Então eu reorganizei as fotos, né? Eu peguei o material, reeditei. Então tem umas fotos que são inéditas, né? Nem o casal viu, e elas estão reunidas num espaço especial dentro do meu site. Vocês podem acessar meu site e ver todas essas fotos.